E agora sim a gente vai para a nossa dinâmica, então. A gente vai conversar hoje com a Nilceia. Ela é contadora, consultora empresarial, é fundadora da Toque Contábil, tem mais de 25 anos de experiência em contabilidade estratégica, gestão tributária, governança, planejamento patrimonial, e ela é especialista agora na reforma tributária, BPO financeiro, fiscal, e é uma sucessão familiar, né? A Nilceia é o escritório, então integra ali muito com parte de tecnologia, BI, automação, e realmente com todos esses dados para transformar a contabilidade em ferramenta de gestão orientada de fato ali. Por toda essa tecnologia que a Nilceia traz. Eu, particularmente, já assisti algumas apresentações da Nilceia e eu sempre aprendo demais com ela. Eu já fico aqui com o meu caderninho de anotação, porque é sempre um prazer ver todo esse conteúdo. Então, a gente vai falar um pouquinho agora. Nilceia, o microfone, acredito que já esteja liberado aí para você conseguir falar e mostrar um pouquinho para a gente sobre toda essa split de pagamento, o que vai acontecer de fato, o que a gente pode ter aqui de tecnologia e automatizar todos esses nossos processos por aqui. Então, seja muito bem-vindo à Formação de Heróis. Obrigada, Karine, pela carinhosa introdução. Obrigada a todos por estarem aqui compartilhando desse momento que é um momento de troca, acima de tudo, né? Um momento de repartir um pouco do conhecimento que nesses anos todos vem numa consolidação da reforma tributária, que, na verdade, nós temos que reaprender todo o conceito fiscal e todo o conceito contábil, né? Um novo posicionamento da atuação do contador. Acho que isso que é muito importante tirar como mensagem principal hoje. Tudo aquilo que nós, na carreira, aprendemos, como nos posicionarmos, né? Nas entregas. Nós temos que nos posicionar agora na entrega de valor, não só nas entregas obrigatórias, datas de entregas de escrita fiscal, datas de entregas de escrita contábil, folha de pagamento, esse roteirinho que sempre perseguiu a nossa atuação como empresário contábil, nós temos que deixar esse caminho como o passado. E agora, com a reforma tributária, nós precisamos nos posicionar como um consultor negócios para os nossos clientes, né? Então, nós vamos falar um pouco aqui mais sobre o impacto, a revolução do split payment, mas, principalmente, a nossa mensagem aqui chegou a hora de nos enxergarmos como consultores dos nossos clientes, como parceiros de negócio, deixarmos essa posição de executores operacionais para a nossa equipe no dia a dia. Vocês, como empresários contábeis, com os clientes, precisam se posicionar de uma forma a ajudá-los a enfrentar esse momento novo, onde nós estamos falando de crédito financeiro, não é mais crédito escritural, todas essas mudanças que nós vamos discutir aqui hoje. Karine, começo já, dá mais um tempinho. Pode começar? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu preparei um material apenas para ter um rumo na nossa prosa, mas nós podemos, no final, abrir essa conversa, vocês abrem o microfone, fiquem à vontade para interagir aqui conosco. Karine, a minha apresentação está aparecendo para todos? Tá sim, perfeitamente, já vemos. Ótimo. Então, bem-vindos à Formação de Heróis. Esse nome não é à toa, né? Nós temos na nossa jornada uma jornada de muitas entregas pessoais, um esforço muito marcante, impactante como empresário contábil, e não é exagero dar esse nome aos contadores e BPOs financeiros. Realmente, nós somos heróis para os nossos clientes. A nossa ação no negócio do cliente é decisiva, então, nós podemos ou impactar de uma forma a trazer bons resultados, ou a nossa omissão pode também levar o nosso cliente a ter prejuízos, débitos indevidos,
Então, é bem importante que nós sejamos heróis e não vilões dos nossos clientes. Vamos sair desse campo e trazer para o nosso cliente resultados. Então, o nosso tema de hoje é a revolução do split payment, o fim do pagar depois e o início do caixa previsível. Então, dentro do split, split, no termo correto, é divisão. Então, seria a divisão de pagamento ou pagamento dividido. O que significa isso? Hoje, dentro do fluxo da reforma tributária, dos impostos novos, do comitê gestor do IBS, que está assumindo o papel da Prefeitura ISSQN e do Estado ICMS, e CBS, que está nas mãos da Receita Federal do Brasil. Então, esses dois grandes núcleos estão se organizando de uma forma tecnológica de uma forma muito impactante, muito abrangente, junto a uma plataforma pública que, com a interação da plataforma privada dos bancos e dos demais meios de pagamentos, vai ser possível atuar como um imposto segregado, ou seja, quando você faz um pagamento para um fornecedor, dentro do preço daquele fornecedor, então, suponhamos que ele te cobre 128, sem imposto, 28 seja CBS e IBS. Então, esse 28, que é o imposto segregado, ele vai direto para o cofre público, né? Vai lá para o comitê do IBS e para o comitê e para a Receita Federal, CBS. Chegando lá, vai acontecer a mágica tão esperada da conciliação em tempo real. Na próximo slide eu vou mostrar isso para vocês. Isso significa que eu não tenho mais os tributos diretos fluindo no meu caixa. Vou trabalhar no caixa, o meu empresário, o cliente, vai ter um caixa líquido, não mais um caixa inflado, né? Então, ele vai ter um caixa que a gente chama de caixa previsível, ou seja, é o caixa que ele pode contar para pagar sua infraestrutura, folha de pagamento, os impostos diretos, aí nós estamos falando de imposto de renda, contribuição social, e os demais gastos da operação. Então, aqueles tributos que nós chamamos de indiretos, PIS, COFINS, agora chamado de CBS, ICMS, ISSQN, agora chamado de IBS, eles não vão mais ficar disponíveis no caixa, no fluxo de caixa financeiro do seu cliente. Essa é a grande revolução. Vamos entender um pouquinho um exemplo aqui de split inteligente e o split super inteligente. Nós temos 3 tipos de split. O split simplificado, que provavelmente, pelas regras que nós estamos seguindo, ele vai ser aplicado para o varejo, principalmente para redes de supermercado, que você tem uma margem de lucro menor, né, de 5%, 4%, 6% no máximo. Então, esse split simplificado, ele vai travar numa alíquota nominal. Então, por exemplo, a alíquota do supermercadista vai ser 6%. Toda vez que ele fizer uma operação de venda para o consumidor final, ele vai ter uma retenção de IBS e CBS na alíquota de 6%. Depois vem toda uma conciliação, se ele tem créditos disponíveis, ele tem direito à devolução em até 3 dias úteis. O fato é que existe, já previsto na legislação, que existe esse split simplificado e que alguns segmentos terão esse split simplificado. Existe o split inteligente, que não sei por que deram esse nome para ele, porque ele não tem nada de inteligente. O que é esse split inteligente? Ele vai trabalhar de maneira offline. O que é isso? Ele vai fazer uma operação de retenção de IBS e CBS, mas não vai fazer um confronto com o crédito que o fornecedor tem já adquirido.
Então, ele vai simplesmente pegar 128, tirar os 28 e não vai confrontar se tem crédito. Ele vai ter até 3 dias úteis para devolver para aquele fornecedor o CBS e IBS recolhidos a maior. Então, esse não é o split mais indicado para a operação. O que está sendo trabalhado? O super inteligente, que é esse exemplo que está aqui. Então, o super inteligente, nós temos, nesse exemplo, uma indústria, a indústria A, ela fornece um bem ou serviço, porque o conceito da reforma, ele trouxe o conceito de fornecimento. Então, ele não fala muito de serviço, de produto, não, é fornecimento, né? Então, ele fornece bens ou serviço a um valor, o bem e serviço dele é R$100. Estamos tratando uma alíquota nominal de 28% para IBS e CBS. Ela pode ser mais ou ela pode ser menos. Quem vai definir isso vai ser o Senado. Nós ainda não temos essa definição clara de qual vai ser a alíquota final. Vamos trabalhar com 28% nesse exemplo. Então, 28% é o IVA. Então, a nota fiscal que foi emitida, ela vai ser emitida por 128. O que é importante aqui? O fornecedor A, que é a indústria, gerou um débito de CBS e IBS de 28. Então, o primeiro split foi 28. Subiu para o comitê gestor e para a Receita Federal esse R$28. No caixa da indústria, só vai ser creditado pelo banco R$100. Então, o banco vai ouvir essa primeira remessa. Olha, a indústria fez uma venda, então o banco vai receber a informação da chave de pagamento, porque agora na reforma nós temos a chave do documento fiscal e a chave do pagamento, da modalidade de pagamento. É uma chave que tem dados de PIX, boleto, TEF, qual vai ser a característica dessa chave? Então, nós temos um par de chave de acesso. Até então, nós estamos habituados a ter só a chave de acesso do documento fiscal. Agora, nós vamos ter a chave de acesso também do meio de pagamento. Então, o banco vai fazer a leitura desse meio de pagamento e vai falar se ele realmente é um pagamento com transação bancária, porque pode ser um meio de pagamento em espécie, aí não passa pelo split, só vai passar pelo split se for um pagamento eletrônico, pagamento por banco. O atacadista recebe essa mercadoria e recebe junto um crédito já liquidado, verde, um crédito pago, vai para a conta dele esse crédito de 28. O atacadista coloca sua margem de lucro e vende para o varejista a R$150 mais 28% de IVA. Ele vai destacar a nota fiscal, os 100 mais os 28%, seria 192 o total da nota. De novo, gera-se 2 chaves de acesso e o varejista paga para o atacadista. Quando ele paga para o atacadista, ele vai pagar os 150 e o banco vai processar o split 2, os R$42. Aí ele vai dizer, sobe 42 para o comitê gestor do IBS e Receita Federal do Brasil. Existe crédito para esse atacadista? Existe R$28 que foram já liquidados, devolução de valor pago. Esse fornecedor, apesar de ter um débito de 42, ele vai receber de volta o crédito dele de 28, então vai ser retido dele apenas R$14, que é a diferença. Aí lá no varejista começa a contar toda uma história novamente, ele vai receber um crédito de 42 e vai seguir a cadeia de fornecimento até chegar no consumidor final. Gente, como esse assunto pode ter surgido alguma dúvida, se alguém quiser falar aqui, pode abrir o microfone e a gente conversa nesse slide antes de eu avançar para o próximo. Posso perguntar? Pode. Nilceia, uma dúvida. No caso do fornecedor aí, o fornecedor, quando ele for vender essa mercadoria para o varejista... O atacadista, né? Você tá dizendo. O atacadista, ele vai vender para o varejista. A nota fiscal que ele vai emitir, porque a venda foi de R$128, já com o IVA incluso
na mercadoria, certo? No atacadista, ele tem uma margem de lucro, ele vendeu por 150. Ele vendeu por 150, mais 28, então foi 192 a venda do atacadista real. Isso. Ok. Aí, o varejista, ele vai receber essa mercadoria, quando ele pagar essa mercadoria, que o atacadista vai ter retorno dos R$28, a devolução dos R$28 do IVA, é isso? Na verdade, o pagamento é instantâneo. Ele enxerga os R$28 do crédito e só retém os 14. É tudo dinâmico. Não vai ser assim, retenho 150, retenho 42, devolvo 28. Assim, na mesma, a conciliação do split payment vai ser em tempo real. Então, ele vai levar 42 de débito, confrontar os 28 de crédito e vai reter os R$14 da diferença. Entendi. A nota fiscal do atacadista, então, vai sair com o valor de R$192. Isso, R$192. Isso mesmo. Ok. Daí, agora, uma outra pergunta. O atacadista vendeu, e vamos que esse atacadista, ele usa a conta azul para poder fazer essa negociação. Esse contas a receber da venda do atacadista, ele vai ter que ter um desmembramento ali no contas a receber já do valor do IVA, que é os R$14 que vai devolver, ou vai gerar um contas a receber do valor total e na hora de conciliar, eu estou falando porque eu sou financeiro. Sim. Na hora de conciliar esse crédito lá dentro da contabilidade, como que o financeiro vai fazer esse controle, entendeu? Entendi. O que vai acontecer? Ele vai gerar, como você tem a chave do total da nota, ele vai gerar um contas a receber de 192. Sim. Entendeu? Então, na hora que ele receber de volta, receber o líquido de volta, você vai ter que, essa conciliação, ela vai ter que acontecer dentro da conciliação bancária. Ele vai ter esses 28 na hora que ele for dar a entrada na nota fiscal da indústria. Ele entrou com a nota fiscal da indústria, ele vai entrar com o produto puro, R$100, e vai gerar um lançamento de crédito de 28. Entendi. Daí... Porque o crédito é financeiro, ele deixa de ser um crédito fiscal. Então, ele vai ser tratado na conciliação bancária financeira dentro do Conta Azul. Sim, daí, no caso, quando esse valor voltar, certo? Sim, quando esse valor voltar. Será que não seria interessante? Eu até fiz um curso, eu também seria interessante, e o auditor, né, até falou que talvez, provavelmente, isso a gente vai saber muito na real, quando a gente estiver na ação, né? Sim. Mas que os ERP talvez vai ter que se adaptar, porque é um contas a receber, porque senão vai gerar dois. Na hora que esse crédito voltar, como é que a gente vai, se gerou, a não ser que esse contas a receber, ele vai ficar baixado parcial, esperando esse retorno dos R$14 de crédito. Então, o processamento, a conciliação bancária, ela pretende ser transparente em relação à devolução dos R$14. Então, esse crédito de 28 que já está pago, né, já é liquidado na sua entrada da indústria, no atacado, ele precisa estar na sua conciliação, não como dinheiro disponível, mas sim como crédito disponível. Mas esse crédito, então, vai ser para ser abatido em outros impostos? Abatido em IBS e CBS. E CBS. Uhum. Esse 28 é o conjunto dos dois impostos juntos, né? Sim. E outra, e você só vai receber se a ponta lá pagar também, né? Isso, ele é um crédito financeiro. Então, ele precisa que haja o pagamento da nota fiscal por parte do varejista para que suba o crédito e o débito, né?
Tanto a indústria também, quando você, atacadista, paga pela nota da indústria, você torna esse crédito legítimo financeiramente, porque senão ele vai ser um crédito só, que a gente chama escritural, né? Só vai ser o destaque na nota. Por isso que ele tem duas chaves de acesso agora. Ele tem uma chave do documento fiscal e ele tem uma chave da forma de pagamento, né? Dos dados bancários que vão ser lidos pelas plataformas bancárias e meios de pagamento. Isso que nós estamos discutindo aqui pode parecer uma revolução por si só, mas se nós olharmos para o mercado do e-commerce hoje, das plataformas de e-commerce, isso já acontece, né? É que nós não percebemos, porque não envolve impostos, envolve, por exemplo, comissão da plataforma. Então, quando você vende um produto numa plataforma como o Mercado Pago, o Mercado Livre e outras plataformas, eles já retêm a parcela de comissão dela e você, como fornecedor, só recebe o líquido. Então, já existe esse split, ele não é novidade. Ele passa a ser novidade porque agora ele também vai ser usado para o governo, para pagamento de tributos indiretos na operação de empresas que não sejam do Simples Nacional. Entendi. Eu escutei um barulhinho. Alguém mais? Desculpa, você esclareceu suas dúvidas? Sim, de qualquer forma, eu acredito que a gente vai precisar ver muito na real quando acontecer, né? Porque o financeiro em si vai precisar fazer essas conciliações com o sistema que a Receita vai disponibilizar, porque vai impactar muito o caixa das empresas, né? Sim, o nosso bate-papo de hoje é exatamente esse. Nós entendemos que vai tirar fluxo de caixa, né? Esse caixa que eram os impostos indiretos, que tinham um prazo de 30 dias, pelo menos, para pagar, né? Pagava-se no dia 25 do mês subsequente, ICMS no dia 20 e SSQN no dia 10, tem alguns municípios no dia 15. Então, você tinha sempre um mês subsequente para pagá-los, né? Agora, você paga no momento do recebimento. Então, isso é instantâneo, né? Passa a ser de uma forma instantânea. O que todos os RPs, Conta Azul e os demais no mercado, todos terão que se adaptar às APIs, porque haverá na plataforma pública APIs de integração para que você consiga fazer as conciliações, porque isso realmente é algo tecnológico, né? Não vai ser algo que você vai fazer na mão, sozinha, faz uma planilha, não, os sistemas vão estar totalmente atualizados. Precisa, né? Porque senão não consegue dar conta do resultado, né? Alguém mais gostaria de entrar com alguma dúvida? A Edna levantou a mão, não sei se a senhora vai falar, Edna Souza, ou não? Na verdade, a minha dúvida é o que a Nilceia estava explicando aí tudo, mas não processei ainda totalmente. Então, o que eu entendi? Quando a indústria gera uma nota fiscal, e esse impacto no fluxo de caixa ela gera uma nota fiscal para o atacadista de R$ 128. Quando o atacadista efetua o pagamento, para a indústria vai 100, e os 28 já vai para essa conta, que fica lá meio que uma conta de crédito, é isso? Eu não entendi, assim, como é que eu acho que era até o que a colega ali estava falando, e você explicou, mas, assim, na minha cabeça não processou direito em que momento que esse dinheiro não entra na conta da empresa, que já vai para o governo, como é que é isso? Eu não consegui entender. Funciona assim, pense que hoje o banco, ele recebe a nota fiscal do valor integral e credita na conta da empresa, tudo bem por enquanto. A partir do split payment, o banco vai receber uma nota fiscal e uma chave de pagamento e vai fazer a seguinte pergunta para o comitê gestor do IBS e Receita Federal.
essa indústria tem crédito de IBS e CBS? Aí o Comitê Gestor IBS e Receita Federal vão responder, essa indústria não tem crédito de IBS e CBS aqui, tá? Sem crédito. Então eu, como intermediador, como instituição financeira e meio de pagamento, tenho, por força de lei, a obrigação de reter os R$ 28 dessa operação e transferir para o Comitê Gestor e para a Receita Federal do Brasil. Então, esses dois órgãos, que fazem parte da reforma tributária, eles receberão, cada um a sua parcela, né? Nós falamos de 28 só para facilitar o raciocínio, mas pode ser 9% para a Receita, 19% para o IBS, não importa, eles juntos vão ficar com os 28. Essa primeira premissa, esse primeiro lançamento, é partindo do pressuposto de que a indústria A não tem crédito. Então, ela vai emitir uma nota de 128 e no caixa dela vai entrar apenas 100. E ela já terá pago o débito dela a partir do momento que o atacadista efetuou o pagamento. Então, no dia da apuração desse IBS e CBS, ela não teria que pagar nada, porque já foi pago antecipadamente. Esse é o conceito do split, ou seja, pagar no momento, dividir os pagamentos de fornecimento entre o Comitê Gestor IBS e Receita Federal no ato do pagamento, não no momento da apuração fiscal, né? Essa é uma modalidade, existe outras modalidades, como, por exemplo, existe a modalidade de pagamento pelo adquirente, aí não tem split, porque o atacadista poderia ter feito o seguinte, ele é o adquirente, recebeu uma nota da indústria e vai falar o seguinte, eu quero pagar esse débito antecipadamente. Ele vai lá no site da plataforma pública, emite o documento de pagamento, tanto de IBS quanto de CBS, e recolhe antecipadamente e toma direito a crédito. Dificilmente isso vai acontecer, mas existe essa previsão na reforma tributária, na Lei Complementar 214. Existe o pagamento pelo split ou pelo adquirente, tá? De toda forma, nós estamos falando de pagamento antecipado, em que o fornecedor vai receber apenas o líquido. Então, o que é no nosso bate-papo de hoje relevante? Eu, como fornecimento, não vou mais ter um fluxo de caixa com impostos indiretos disponíveis para pagamento de outras despesas. Só vou receber o valor do bem, mais minha margem de lucro, mas o que for impostos indiretos, como CBS e IBS, passarão a ser automaticamente pagos no momento do recebimento. Ficou mais claro assim? Sim, sim. E aí, a hora que o fornecedor... Peraí, deixa eu organizar meu pensamento. No primeiro momento, a indústria, como não tem crédito, ela só vai receber os R$100 e os 28 vai ficar ali para imposto. Para o fornecedor, que gera um imposto de 42, como tem os R$28, esse 28 vem para ele. Isso, exatamente. Isso tudo de forma muito rápida, tá? Sim, vem sim, sim. 28 e ele vai receber uma diferença de split 2 apenas de 14. Então, quando você fala que o banco vai fazer isso, mas isso provavelmente vai vir especificado ali num boleto, para o banco saber o que é isso. Ou, vamos dizer assim, 28%, né, que você falou que ainda não está definido, mas vai ser um percentual para todo mundo? O mesmo? Então, ou o banco vai ter que saber quanto que é um, quanto que é outro? Tipo, vai mudar tudo isso também para o banco? Na verdade, o banco, ele não vai receber percentual, porque nos documentos fiscais, você não vai colocar percentual de IBS e CBS, você vai colocar o valor já do IBS e vai colocar o valor da CBS. Então, o banco, ele naquela chave de pagamento, ele vai enxergar valor, ele não vai enxergar percentual. Então, ele não vai fazer essa conta já está pronta no documento fiscal e na chave de pagamento.
o que vai acontecer no split? Ele está dando quitação a um documento fiscal. Então, eu vou ter um pagamento para cada documento fiscal emitido. Essa conciliação, que a gente não tem de forma rigorosa hoje, né, vai ser a chave de todo o split, ou seja, eu tenho um pagamento relacionado a um documento fiscal, e estou dando quitação a esse pagamento a partir do split payment, e vou dividir os impostos de acordo com os campos já pré-preenchidos no documento fiscal. Então, esse é o combinado. O banco não faz conta, ele não é para fazer conta, ele vai ler o que está no documento fiscal. Por isso que é extremamente importante a fase que nós estamos agora, que é a configuração do RP das empresas, né? Revisão de cadastro, porque já desde janeiro de 2026, já está obrigada a colocar as configurações de classificação de IBS e CBS nos documentos fiscais. Mesmo não recolhendo nenhum desses tributos ainda, o preenchimento do documento fiscal já está sendo feito. Quem não fez ainda, o cliente ainda não fez, alerta que a partir de 1º de agosto já está previsto multa se esses documentos fiscais não estiverem preenchidos corretamente. Né? Então, hoje, os destaques de IBS e CBS já estão acontecendo. Não está acontecendo ainda split payment, porque a previsão é janeiro de 2027, começar o split por um setor da economia. O que nós estamos ouvindo do governo é que não vai colocar todos os setores de uma só vez, vai escolher um setor para iniciar em 27, janeiro de 27, e gradativamente vai inserindo os demais setores até chegar em todos os empresários e todas as empresas. Então, é um caminho chamado caminho sem volta, né? Todo a engenharia da reforma tributária, ela a aposta dela para que ela dê certo para o governo, é o split payment realmente implantado. Então, às vezes as pessoas ficam assim, mas nem o ECAC funciona direito, quando eu entro ele não funciona, como que esse split vai funcionar, né? Olha, quando o assunto é a arrecadação, o governo está tirando muito dinheiro do orçamento para fazer essa tecnologia rodar. E nós temos o maior sistema de emissão de nota fiscal eletrônico do mundo, é o Brasil, e o melhor sistema bancário é o Brasil. Então, nós temos hoje esses dois tripés funcionando muito bem. Então, para fazer um split hoje no Brasil, é uma questão de tecnologia e investimento. Isso está acontecendo por parte do Comitê Gestor do IBS e também da Receita Federal. Então, não dá para deixar de ter reuniões com os clientes, para falar de margem líquida, margem de lucro, falar de fluxo de caixa, capital de giro. Não adie esse tipo de conversa hoje com o seu cliente. Sente com ele e fale, olha, você está vivendo com o dinheiro do governo, o que nós vamos fazer com isso? Mudar a precificação, melhorar suas margens, rever seus custos, rever suas despesas, porque da maneira como você está, a hora que entrar o split, você quebra, porque você está usando o dinheiro do governo na sua operação. Então, o que eu alerto hoje é assim, split não é uma promessa, é uma realidade. Se ele for entrar em fevereiro ou em março, não importa o mês que ele vai entrar, ele vai ser realidade no Brasil. Então, o que nós, como consultores e contadores e BPO financeiros, nós temos que fazer? Nós temos que sentar com nossos clientes, ou num evento, não dá para fazer one-on-one, faz um evento online, coloca todos numa sala, como estamos fazendo aqui hoje, faz um evento presencial, se você tem como fazer um evento presencial, mas leve essa parte sensível da reforma tributária para o conhecimento dos seus clientes. É o que eu alerto. Nós fizemos já 4 eventos por aqui, vamos fazer o 5º no mês que vem, e em cima de vários setores. Então, pode setorizar, vou começar com os meus clientes de serviço, vou começar com meus clientes de comércio, pode setorizar o evento, mas é importante você dar ao seu cliente essa noção de que ele vai perder fluxo de caixa com a reforma.
Ô, Nilceia, eu sei que a gente está ainda no primeiro slide, e assim, eu entrei agora no BPO, mas eu trabalhei em banco há muito tempo, e quando as pessoas vão pagar, elas não pagam um documento fiscal, o empresário, ele paga um boleto, ele faz uma transferência, ele faz um PIX, e nenhum desses documentos hoje, tipo, se ele vai fazer uma transferência, na onde vai aparecer esse NBS e CBS lá para o banco entender que ele precisa... Isso vai mudar também? Isso vai mudar, isso vai mudar, porque hoje o banco, ele não endereça um PIX a uma nota fiscal, né? Eles processam um PIX. O que vai acontecer? Quando você emitir um documento fiscal, obrigatoriamente você tem que emitir uma chave para o pagamento e dar o endereçamento dessa chave de pagamento, se é um PIX, um boleto, uma TEF. Então, é justamente essa chave de pagamento que o banco vai tratar, porque dentro dela vai ter os impostos destacados e a modalidade de pagamento. Dentro dela vai estar dizendo quem vai ser o destinatário do dinheiro, né? Quem realmente vai receber o dinheiro e quem vai ser o pagador. Então, isso tudo, essa estrutura de pagamento, ela foi pensada já mudando toda a sistemática de recebimento dos bancos. Então, aquilo que a gente conhecia como só uma liquidação de boleto, ela vai ter mais detalhamentos com o split, né? O banco vai precisar ter essa chave de pagamentos, por isso que ela vai ser obrigatória. Os sistemas ERPs, como Conta Azul, vão emitir essas chaves junto com o documento fiscal. Então, quando emitir o documento fiscal, vai emitir a chave de pagamento também. Tudo bem? Podemos avançar? Podemos sim, obrigada. Imagina, um abraço. Então, estamos falando aqui da grande virada, né? O imposto deixa de ser uma obrigação futura e entra no fluxo da venda. Então, qual que é o modelo mental atual, que a gente pode chamar já de antigo, né? Vendo hoje, recebo o valor cheio, uso o dinheiro no caixa, né? Pago os tributos depois. Qual que é o resultado disso, né? Eu tenho um caixa inflado e um risco de descasamento, porque eu não sei se esse dinheiro que eu usei para pagar minha folha de pagamento já não era o PIS/COFINS que vence no dia 25, não sei se o que eu usei aqui para pagar o aluguel e os outros fornecedores já não é o ISSQN e o ICMS que vão vencer no dia 20. Então, assim, eu só vou descobrir isso quando chegar na hora de pagar o imposto. Cadê o dinheiro? Não tem, mas eu estou usando o caixa aqui. Então, esse é o modelo mental antigo, que está em vigor aí, talvez nos seus clientes ainda hoje, e é o que nós temos que fazer, é trazer a nova lógica. O que é a nova lógica, né? Como contadores e BPO, nós precisamos fazer um planejamento antes. Como que eu atuo com o planejamento? Eu vou observar que tipo de fornecedores eu tenho hoje na minha cadeia. São fornecedores do Simples? Nossa, então eles não vão fornecer crédito de IBS e CBS. Quais são eles? Quanto eles me fornecem em valor? Né? Vale a pena conversar com cada um para que eles mudem e Simples Nacional vá para o modelo híbrido e passe a fornecer crédito de IBS e CBS. Vou olhar de uma forma estratégica, minha margem de lucro, como que está a minha margem de lucro bruto? Então, aí entra o contador, que está como um consultor, vai analisar a margem de lucro. Então, margem de lucro por produto, por serviço, né? Então, tudo isso tem que ser planejado agora, em 2026, para entender se hoje a empresa está operando com margem de lucro. Para ela enxergar qual é o valor líquido que sobra em cada operação, né? Porque nós sabemos que o imposto vai ser segregado, vai ser separado do fluxo de caixa, e com isso, na nova lógica, você tem uma maior previsibilidade, ou seja, eu consigo enxergar melhor se realmente aquela empresa é uma empresa saudável, né? Então, todas as decisões que vão ser tomadas com caixa real,
Então, o que antes era pagar depois, passa-se agora a planejar antes. E é aqui que entra o papel do contador consultivo e do BPO consultivo. Então, assim, o BPO, muitas vezes, tem uma atividade muito pesada, assim como o contador, paga muitas contas todos os dias. Então, assim, tem que sair desse operacional, alguém precisa sair desse operacional do BPO e do contador e falar, não, nós temos uma equipe aqui estratégica, uma dupla, ou o próprio sócio administrador, ele vai fazer o papel de consultor junto com os clientes e fazer conversas no sentido, vamos observar a sua margem, vamos observar se você está trabalhando com liquidez. E fazer simulações, olha, se eu tirar 28%, 30% aqui do seu recebível, imediatamente, o que vai acontecer com o seu fluxo de caixa? Simulações. Eu falei 30% porque é um pior cenário que está sendo discutido, é que a alíquota chega de CBS e IBS chega a 30%. Então, tira 30% hoje do fluxo de caixa e simule como ficaria o fluxo de caixa. É essa lição de casa que nós temos que sair daqui hoje e fazer com os nossos clientes assistidos. Então, assim, o risco do caixa ilusório, né? Caixa cheio nem sempre significa lucro ou disponibilidade. Então, é esse bate-papo e sair dessa armadilha, né? Você vende 10 mil hoje, entra tudo no caixa, os gastos competem com o imposto vem depois. Então, peraí, esse caixa é um caixa ilusório, né? Então, é uma armadilha quando você vê que o valor bruto que entra no banco, a empresa pode usar esse dinheiro já economicamente e deveria reservar a parte para os tributos. O vencimento fiscal revela o problema, mas tarde demais, né? Então, a hora que ele olha no mês seguinte, ele está pagando, ele não está conseguindo pagar PIS/COFINS, não está conseguindo pagar ISS/QN, tem que fazer parcelamentos todo momento, né? Ele está num ciclo vicioso de parcelamentos. Então, o que está acontecendo? O que revela um cliente que está sempre com parcelamentos? Revela que ele está vendendo sem margem de lucro. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, esse cliente está fazendo saques para a vida pessoal acima da capacidade de lucro líquido daquele negócio. Também é uma outra leitura que nós temos que fazer. Nem sempre é só margem, tá? O vilão. Às vezes o sócio é o vilão também, porque ele pode estar exaurindo ali o caixa, fazendo retiradas de lucros acima da capacidade de pagamento. Então, a pergunta correta não é quanto entrou no caixa, mas quanto ficou disponível. Então, a gente muda o conceito de enxergar esse caixa para que você passe a lidar com caixa líquido, caixa disponível, e depois desse caixa disponível, o que você vai discutir? Olha, vamos deixar uma reserva para capital de giro, vamos limitar a distribuição de lucros dos sócios, e dentro dessa saúde financeira, começar a construir um capital de giro próprio. Então, nós discutimos no primeiro slide, mas aqui vem um detalhamento do split payment, né, separação automática dos tributos no fluxo de caixa da operação. Então, o cliente paga, a liquidação financeira ocorre no banco, o adquirente pode receber por Pix, cartão ou outro arranjo de pagamento. O sistema separa a parcela do valor destinado ao fornecedor e a parcela tributária, conforme as regras do IBS e CBS. O valor líquido entra na conta do vendedor, passa a refletir melhor o valor efetivamente disponível na operação, e o tributo segue, a parcela tributária é direcionada ao ambiente de arrecadação lá do Comitê Gestor do IBS e da Receita Federal do Brasil, CBS. Importante, né, que alguns clientes vêm nos perguntar, split payment não é um novo tributo? Aí você tem que dizer, não é um novo tributo, é uma nova sistemática de arrecadação, né? É uma forma de recolhimento que aproxima a arrecadação ao momento da liquidação da venda, né? Na hora que... Oi? Alguém levantou a mão? Foi eu. O split payment, eu estava ouvindo num outro
em outra aula esses dias atrás, que vai ser a segunda revolução no mercado financeiro, comparado com o Pix, quando entrou o Pix. Vai ser que o Pix foi uma... Ficou mudo. Acho que caiu. Não, acho que ela saiu, caiu. Caiu? Sumiu aqui da minha tela. Vou levar adiante, a hora que ela voltar, ela levanta a mão de novo, tudo bem? Voltei. Sim. Voltei. Voltou? Acho que deu uma queda na internet. Daí vai ser a segunda revolução, né? Comparado com o Pix. E realmente, tudo que a gente escuta, né? Eu acredito que será realmente, porque não vai ter volta, igual a Nicélia estava falando, não vai ter volta, a gente vai precisar se adaptar. No início vai ser um chacoalhão para todos, mas vamos precisar se adaptar. Exatamente. Na verdade, a grande revolução aqui é que ele tira dinheiro do caixa, né? Então, assim, quando ele traz os tributos indiretos já liquidados no momento da entrada do recurso no caixa da empresa, você fica sem 30% do caixa, um terço do caixa vai para tributos, né? Uma das etapas da reforma, que também estava, é a parte até do que você compra com cartão de crédito, não vai ser logo de início, pelo que eu li, mas a intenção é o que você compra no cartão de crédito, o valor o split já vai recolher ali daquilo que você compra, inclusive no cartão. Então, né, é uma etapa que eu acredito que vai demorar um pouco mais, mas está dentro do projeto da reforma tributária, né, Nicéia? Isso, na verdade, quando você pensa em meios de pagamento, são todas as modalidades de pagamento, não só o banco processando um boleto, um Pix, mas sim um cartão de crédito sendo processado na modalidade débito ou crédito, né? Então, todos esses meios de pagamento também entram no projeto. Antes e depois do split. Então, o caixa reativo ao caixa previsível. Então, antes, você tem uma gestão reativa. Recebe tudo agora, calcula e paga depois, caixa bruto parece disponível, o risco de atraso e improviso, controles muitas vezes manuais. Então, aqui vem aquele cliente que não usa conta azul, que não tem uma gestão financeira informatizada, e ele só vai reagindo. Venceu o boleto agora, tem que pagar. Vou pagar com juros e multa porque venceu ontem, venceu hoje. Enfim, esse cliente não tem um BPO financeiro terceirizado, não tem uma profissionalização na parte financeira. Então, identifique na carteira da sua carteira de contador quem tem essa característica e já se antecipa e provém uma conversa no sentido, olha, hoje você tem uma gestão que é reativa, você não tem previsão, não consegue se organizar, eu tenho uma solução, eu tenho um BPO financeiro aqui, profissional e consultivo, e vou ajudar você nessa jornada para o split payment, que vai consumir seu caixa a partir de janeiro de 2027. Então, não só você sai de uma gestão reativa, mas também como consultor, contador e BPO financeiro, você vai para uma nova realidade que é o caixa previsível. Então, você vai tratar o valor líquido mais visível ali no fluxo de caixa, no conta azul, tributo segregado no fluxo, então você vai mostrar para ele o que de fato vai entrar e o que vai para o governo, menos surpresa no dia do vencimento, né, olha, chegou o vencimento, está tudo pago, né, já foi pago antecipadamente, está com crédito, não está com crédito, então, essa informação já vai estar bem alinhada. A integração entre a parte fiscal e financeira, então, hoje nós não temos com detalhamento essa integração muitas vezes, então, com Conta Azul, o RP da Conta Azul, você consegue fazer essa integração fiscal e financeira, e ela vai precisar cada vez mais ser
trazida com tecnologia, com integração com o comitê gestor do IBS-CBS, e decisão baseada em margem real. Então, isso é o cenário de depois. Então, o foco muda do vencimento do imposto para um outro tipo de conversa. Qual que é a margem líquida real da operação? Quanto que te sobra depois que você pagou os tributos indiretos, os tributos diretos, imposto de renda e contribuição social, o que sobra na sua operação? Então, isso é o tipo de conversa que um consultor, um BPO consultivo ou um contador consultivo começa a ter com seu cliente a partir de agora. Então, deixar de ficar só no anonimato, de processar a contabilidade e ter ali um balancete que você não conversa com o cliente, não faz uma reunião de leitura de resultados. Então, assim, vamos lá, termina a sua parte operacional da contabilidade, mas faz uso de um BI, de controladoria, né? Aqui é muito importante ter o papel da controladoria. Ofereça como consultivo a controladoria digital para o seu cliente, para mostrar para ele, olha, eu tenho uma margem aqui preocupante, olha, essa margem não está suficiente para remunerar os sócios e para segurar a operação, capital de giro. Oi? Oi, Nilce, boa tarde. Boa tarde. Agora há pouco você mencionou a questão dos parcelamentos, aí eu queria saber, com o split payment vai acabar isso de pagar o imposto depois, né, e tudo mais, já que já vai ser pago na hora da venda. Como ficaria a questão de novos parcelamentos desses impostos? Vai extinguir os parcelamentos? Só haverá parcelamentos dos impostos anteriores, né? PIS e COFINS, ICMS e ISSQN, enquanto eles estiverem, porque vai ser gradativo, né? Começa em 2029 a 10% de IBS, então até 2032 vai ser gradativo. Enquanto existirem esses impostos antigos, existirá a possibilidade de parcelamento. Com a entrada da CBS, por exemplo, em janeiro de 27, já vai ser um imposto que vai ser liquidado antecipadamente. Então, não vai se falar em parcelamento de CBS, porque o imposto vai ser pago no ato da liquidação. Nós temos uma novidade na reforma, que é a apuração assistida. Então, na plataforma do IBS e CBS, nós vamos ter uma plataforma onde toda a apuração de tributos vai ser instantânea, em tempo real, você vai conseguir enxergar seus débitos e seus créditos, e pode ali questionar e fazer as interferências. É opcional fazer parte dessa apuração assistida no primeiro momento, né? Se você fizer a adesão, ela fica para o exercício inteiro, só pode ser alterada no exercício seguinte. E é uma forma de você enxergar o que a Receita Federal está imputando de créditos e de débitos, né? Com a previsão de extinção do SPED contribuições, que é o SPED PIS e COFINS, então já tem previsão com a entrada do CBS que esse SPED vai ser extinto, não faz sentido que ele continue. E também, ao longo de 2033, vai ser extinto também o SPED ICMS/IPI, porque esse SPED vai ser substituído por essa apuração assistida, né? Tudo bem? Podemos seguir? Sim, sim. Obrigado. Imagina. Então, um painel aqui do split payment muda o caixa, essa mudança não é só tributária. Então, é importante entender, a reforma tributária é uma mudança financeira, né? Então, o painel da venda líquida, você tem 100% de venda bruta, menos 28%, 30% de imposto segregado, mais os créditos de impostos desses tributos, real, caixa real, no final você vai ter a sua margem real. Então, nesse momento, é um momento de ver promoções que o seu cliente estão divulgando, se essas promoções são sustentáveis, se os descontos concedidos para o cliente final deles
são sustentáveis, parcelamentos, e tudo isso para prever o caixa líquido, né? Financeiro e fiscal deixa de operar em silos, né? Ou seja, isolados, eles começam a operar de forma conjunta. A empresa passa a medir disponibilidade real, não apenas faturamento, né? Então, a partir do momento que você deixa de olhar só para o faturamento e começa a olhar para fluxo de caixa, é o momento de fazer as simulações, de descontar os 30% dos tributos como uma forma saudável de previsibilidade e trabalhar com essa consultoria mensal para quem trabalha com BPO, e peço que aqui os contadores amigos presentes também passem a repensar se uma consultoria de controladoria não seria bem-vinda nesse momento, aumentaria sua receita na sua empresa contábil e atenderia os clientes que estão pouco preparados para a reforma tributária. Onde a mudança será sentida primeiro? Aí já falamos disso até aqui bastante, e vamos sentir um pouco mais. Em primeiro momento, fluxo de caixa. Segundo momento, não nessa ordem, mas em conjunto, paralelamente, precificação, contas a receber, os sistemas de ERPs na nota fiscal emitidas, banco e meios de pagamento, tudo isso precisam conversar. Então, assim, o que nós temos que ter? Um sistema ERP como o Conta Azul, que está o tempo todo atualizado, em constante sinergia com o sistema do governo da reforma tributária. Então, hoje, quem emite nota fiscal no Conta Azul sabe que todos os campos da reforma tributária já estão funcionando perfeitamente, e o mesmo vai acontecer com o split payment. E o compliance, né, menor espaço para improviso, atraso e cadastro fiscal incorreto. Então, aqui vem uma maior vigilância do governo em relação a situações de atraso, né? Você não tem mais essa flexibilidade de ter parcelamentos, como o colega colocou ali há pouco, né? Parcelamento de tributos, ele quer reduzir isso, né? Ou seja, quer receber antes e com isso eliminar essa questão do débito tributário ou do contencioso, né? Oi, pode falar? Oi, Nilceia, eu tenho uma dúvida com a retenção dos impostos federais, os PIS, COFINS, né, IR, nas notas fiscais de serviço. Isso a partir de 2027. Ainda vai ter essas retenções por conta da mudança do PIS e da COFINS, da extinção? Então, o que vem para substituir as retenções é o split. Ah, tá. Então, você vai ter ainda a retenção de tributos ISSQN, que não foi ainda substituído pelo IBS. Você vai ter retenção de imposto de renda e retenção de contribuição social, que são esses dois tributos diretos, né? Não entram na reforma tributária. E o PIS e COFINS deixa de ter retenção na nota fiscal, porque agora vai ser o sistema de recolhimento, que nós temos duas previsões ali, né? O recolhimento pelo adquirente, ou seja, eu quero antecipar o meu crédito, eu faço a emissão de uma guia de CBS, recolho, pago para o meu fornecedor só o líquido, ou o split payment, que vai fazer a divisão de pagamentos. Então, está previsto essas duas situações. Tá joia. Muito obrigada. Imagina. Quem não medir bem poderá vender muito e ainda assim faltar caixa. Então, aqui é o que nós estamos batendo muito no nosso bate-papo de hoje, que é enxergar margem líquida disponível na operação e não faturamento, né? Faturamento não quer dizer que a empresa está indo bem. E se ela não vender com margem, se ela não tiver uma organização financeira, controles para retirada de lucros dos sócios, para evitar que o caixa seja sacrificado, tudo isso precisa ser repensado em muitos negócios para que eles sobrevivam à reforma. Então, a integração é sobrevivência. Então, fiscal, financeiro e tecnologia. Então, o dado da operação no cadastro fiscal, né? Ou seja,
revisão lá do cadastro de serviços e o cadastro de produtos para colocarmos de forma correta a classificação tributária do IBS e da CBS. Isso, a nota fiscal sendo emitida corretamente. O RP, que está fazendo parte de toda essa gestão, né, no caso, um RP atualizado como Conta Azul, ou seja, conseguir fazer uma operação correta. O meio de pagamento, banco, Pix, cartão, todos os meios de pagamento estarem atualizados e a contabilidade da empresa conseguir fazer esses registros de crédito e débito de uma maneira bem organizada, fluindo com as integrações do sistema contábil. Então, você tem o RP e tem o sistema contábil. Ambos precisam ter integrações com as APIs da plataforma pública para conseguir enxergar corretamente os créditos que fazem jus, que já foram pagos, isso que o seu cliente tem direito a recuperar. O governo está falando que vai devolver créditos em apenas 3 dias úteis, né? Então, é muito tempo se você precisa de caixa para viabilizar o negócio, né? Parece pouco tempo, mas se for um dinheiro relevante da operação, isso vai impactar o dinheiro, a qualidade do dinheiro que entra no seu caixa, né? Agora eu vou falar um pouco da figura do contador, né? Então, o contador, aqui entra o BPO financeiro também, como estrategista de caixa. Então, antes a gente trabalhava com o fato consumado, né? Então, assim, já emitiu a nota, já recebeu, já pagou, vou fazer a contabilidade do mês que passou. Então, agora fica mais uma visão, né, de que o contador precisa ter essa visão e entender o impacto no dia a dia dos tributos que vão ser retidos pelo split. Então, eu tenho que, sim, cumprir com a obrigação fiscal e acessória bem executada, vou conferir os dados como contador de créditos e conciliações, mas também eu preciso passar a fazer outras coisas. Preciso aprender, junto com... Aí vocês podem fazer um curso, uma consultoria, mas aprender a simular preço, margens, prazos, cenários, e vem aqui um desafio de ser gestor mesmo. Isso que vocês fazem na sua empresa contábil, fazer também para os seus clientes, né? E orientar o cliente em decisão empresarial antes da venda. Então, a venda, quando a venda acontecer, todo esse compromisso de organizar margens, precificação, já tenha sido executado. Então, aqui vem algumas questões de risco de não se preparar para o split, né? O custo da adaptação tardia, então, margem negativa, conciliação difícil, né? O sistema sem integração. Então, quem não usa Conta Azul nos seus clientes, por favor, pense bem, traga os seus clientes para o sistema Conta Azul. Quem não faz BPO financeiro, pense em trazer essa operação para o seu negócio. Quem não vai fazer BPO financeiro, pense em trazer uma controladoria, um consultivo para o seu cliente, né? Para ter um capital de giro estudado e não subestimado, né? Então, créditos mal aproveitados, então, cadastros e dados fiscais incorretos. Então, se você coloca uma classificação errada no seu cliente, de repente ele era para ter alíquota zero de IBS e CBS, você colocou um cadastro errado e está pagando CBS, IBS, vai descobrir isso depois que ele começou a ter descontos na venda dele. Imagina o transtorno que é isso. Então, tem que ter uma revisão nesses cadastros. E uma leitura errada do caixa, que é aquele debate nosso hoje, né? O fato de ele ter uma menor entrada líquida não é necessariamente queda de venda. Então, o que é, na verdade, muitas vezes, é margem não adequada na precificação, ou nesse nosso novo cenário, ele não tinha margem e estava usando o dinheiro do governo para se sustentar. A transição exige preparação antes do impacto aparecer no extrato bancário. Então, pense aqui que nós estamos falando de
dinheiro da operação, extrato bancário, disponibilidade. Então, o assunto é sério, para continuar atendendo bem os clientes, é importante que vocês tenham uma atuação efetiva nesses clientes, né? Vamos preparar um plano de ação, né? Que vamos pensar juntos, o que nós podemos fazer, então, já falamos de todos os riscos, de todos os problemas, então, como vou preparar o meu cliente para esse novo modelo, né? Então, revisar o cadastro fiscais, então, de produtos e serviços, NCMs, CSTs, regimes e regras tributáveis, as classificações tributárias da substituição tributária, da classificação tributária da CBS e da EBS, simular caixa líquido, prazo de operação, prazo por operação, por prazo, cliente, canal de venda, tipo de receita. Então, aquela situação, tira o 30%, né, do caixa e simula como ficaria se eu perdesse 30%, né? Ficaria como esse caixa? Integrar sistemas, então, integrar o sistema RP, BI, sistema financeiro, contábil, mapear meios de pagamento, então, como que eu recebo hoje? Por banco, por Pix, por cartões, por boletos, como funciona essa intermediação? Revisar preços importantíssimos, ver política de desconto, de parcelamentos das vendas, rever margem, rever capital de giro, e treinar equipes, né? Principalmente a equipe comercial do seu cliente, o financeiro, o fiscal e o atendimento ao cliente. Então, tem muito trabalho aqui, tudo isso que nós estamos falando, do item 1 até o item 6, é consultoria, né? Tem que ser tratado como consultoria. Então, preparar uma consultoria, ver quantas horas de trabalho por cliente você vai precisar, quantas pessoas da sua equipe contábil você vai envolver, e prepare uma precificação dessa consultoria. Mas é importante que ela aconteça, né? Então, por que é importante? Porque você vai trabalhar e melhorar os processos do seu cliente. Então, toda a preparação não começa pensando na CBS, no IBS, pensando no imposto, mas ela começa no processo, como o seu cliente está desenvolvendo todo o processo de compra, de venda. Aqui, nesse plano de ação, é importante revisar como vai ficar a simulação de créditos, né? Então, como eu falei, Simples Nacional não vai suprir crédito, não tem crédito no Simples Nacional, a menos que ele opte em setembro agora, desse ano, o modelo híbrido de CBS e IBS. Mas se ele não fizer isso, você não vai ter crédito, né? Seu cliente não vai ter crédito de Simples Nacional. Então, faz uma simulação de apuração de CBS para o seu cliente, agora em junho de 2026. Não espere chegar julho do ano que vem e o seu cliente está com situação crítica de caixa, com pedido de falência, então, sabe, coisas mais sérias podem acontecer. Então, veja, faz uma simulação e já apresente para o seu cliente, olha, no seu cenário, você vai perder X% de caixa para a nova alíquota de CBS e IBS. É hora de melhorar, rever os conceitos de formação de preço, melhorar os fornecedores, trocar fornecedores do Simples para fornecedores do lucro presumido e lucro real. Então, são várias questões que essa consultoria pode trazer. Então, os indicadores da nova gestão, um painel mínimo para acompanhar a venda real, então, venda bruta, quanto foi faturado, o tributo segregado, quanto não é caixa líquido, crédito tributário, quanto reduz a carga, né? Recebimento líquido, quanto entrou disponível, margem por operação, quanto sobra de verdade de cada venda, capital de giro, quanto você precisa financiar. Então, assim, importantíssimo, né? Esse é um painel básico de indicadores. Qual é o capital de giro que eu preciso financiar? O novo jogo é gerenciar a venda pelo valor líquido, antes da decisão comercial. Então, assim, eu vou olhar a venda não pelo bruto mais, mas quanto ela vai gerar de caixa líquido. O futuro pertence ao caixa previsível. Então, assim,
fixe nisso, coloque isso na rotina de vocês. Então, a nova era tributária da reforma, o faturamento impressiona, mas quem vai sustentar o negócio é o caixa previsível. Então, vender e receber e tributar passam a acontecer de forma mais integrada. Empresas preparadas enxergam margem e disponibilidade real. E a vantagem competitiva estará na gestão do caixa líquido. Então, próximo passo, ou próximos passos aqui, diagnosticar os processos e cadastros dos seus clientes, simular caixa líquido por operação, revisar preços e contratos. Aqui é importante revisar contratos novos com os clientes, tanto da sua contabilidade com seus clientes, quanto os contratos dos seus clientes com os clientes deles, prever já a nova forma de tributação, né, criar cláusulas que possam permitir a mudança de preço com a introdução da reforma tributária, porque ninguém sabe ainda qual vai ser essa alíquota. Como é que você tem um contrato de 5 anos, por exemplo, de locação, por exemplo, de imóvel, se você não sabe se a alíquota vai ser 30%, 28%, e como você vai cobrar esse aluguel. Então, muitas vezes, tem uma cláusula que permita a revisão de preço, é essencial nesse momento. E integrar RP, banco e contabilidade, e treinar a equipe para transição. Então, nós fizemos esse projeto juntos aqui da Split Payment, com base na Lei Complementar 214 de 2025. É bem importante que vocês fiquem atentos às novas regulamentações do Split Payment. Tudo está mudando muito rápido, né? O importante é vocês saírem desse encontro de hoje com uma certeza: o split vai ser realidade. Ele pode ser impactado, no primeiro momento, um setor da economia, enquanto não impacta todos em janeiro, é uma probabilidade que a Receita faça isso de forma segregada, mas que você vai ter, de um lado, um caixa que vai ser consumido, e de outro, provavelmente você vai ter um efeito sanduíche. Os seus fornecedores também, os fornecedores dos seus clientes também, querendo diminuir o impacto do split e da reforma tributária. Então, eles vão querer aumentar preço, então vai ser pressão dos dois lados. Então, o que é importante nesse momento é fazer toda uma revisão e todo um diagnóstico de processos e cadastros.